O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu naquela manhã. Um cheiro quente, quase íntimo, que não combinava com a frieza do escritório, nem com a rigidez das paredes de vidro. Era uma mistura de café forte, perfume masculino e algo mais difícil de nomear. Talvez tensão, talvez desejo contido. Eu ainda não sabia, mas aquele seria o início da lembrança que mudaria tudo. Eu estava sozinha com ele havia apenas alguns minutos, mas meu corpo já reagia como se reconhecesse um perigo delicioso. O silêncio entre nós não era vazio. Ele pulsava. Cada segundo parecia prolongado demais, como se o ar estivesse pesado e precisasse ser respirado com cuidado. Nunca pensei que um homem pudesse ocupar tanto espaço sem dizer uma palavra. Meu nome é Lívia Andrade e naquela época eu tinha 27 anos. Trabalhava como assistente executiva no escritório jurídico mais poderoso de São Paulo, um lugar onde cada passo ecoava a autoridade e onde eu, muitas vezes, me sentia invisível. Invisível até o dia em que fiquei sozinha com Henrique Montenegro, meu chefe viúvo. Henrique não precisava levantar a voz, não precisava tocar em ninguém. Bastava a presença, alto, sempre impecável, olhar firme demais para ser casual. Ele carregava nos ombros um tipo de cansaço que não vinha apenas do trabalho. Era algo mais fundo, algo antigo. Naquela manhã, enquanto eu organizava a agenda do dia, percebi que ele me observava. Não de forma óbvia. Era pior. Era atento, como se estivesse tentando entender algo que ele mesmo não sabia nomear. Lívia, disse por fim com a voz baixa, controlada. A porta está fechada? Assenti, sentindo um arrepio discreto subir pela nuca. Está, doutor. Ele caminhou até a janela. São Paulo se espalhava lá embaixo, cinza, apressada, indiferente. O sol entrava de lado, desenhando sombras longas no chão. Quando ele virou o rosto novamente para mim, percebi que seus olhos estavam diferentes, menos duros, mais expostos. Ali algo começou. Mas para entender o peso daquele instante, é preciso voltar um pouco no tempo. Eu vinha da Zona Leste, de um bairro onde as ruas eram estreitas, as casas grudadas umas nas outras, e os sonhos precisavam aprender a sobreviver antes mesmo de crescer. Estudei trabalhando, cresci ouvindo que certos lugares não eram feitos para gente como eu. Mesmo assim, cheguei. O edifício da Montenegro em Valença Advogados era o oposto de tudo o que eu conhecia. Mármore frio, vidro, silêncio calculado, perfumes caros e pessoas que nunca erravam em público. Toda vez que eu entrava ali, sentia orgulho e medo na mesma medida. Orgulho por ter chegado. Medo por saber que qualquer deslize poderia me expulsar. Eu era boa no que fazia. Muito boa. E ainda assim isso nunca parecia suficiente. As outras assistentes me olhavam como se eu estivesse ocupando um lugar emprestado. Em especial, Clara Valença, sócia do escritório, mulher elegante, olhar afiado e palavras sempre escolhidas para ferir sem deixar marcas visíveis. Para ela, eu era eficiente demais para ser ignorada e simples demais para ser aceita. Henrique Montenegro era o centro de tudo. Advogado respeitado, temido, procurado por empresários e políticos. Viúvo há 5 anos, pai de um menino, um homem que jamais misturava vida pessoal com trabalho. Ao menos era isso que todos acreditavam. Eu também acreditava. Até o dia em que fui escolhida para acompanhá-lo em uma viagem de trabalho. Tudo começou com um comentário aparentemente banal, no fim de um expediente longo. O escritório já estava quase vazio, as luzes apagadas em vários andares, e eu ainda revisava contratos, ajustando horários, garantindo que nada falhasse. "Ainda aqui?" perguntou Henrique, surgindo ao meu lado. Sem o paletó, gravata afrouxada, mangas da camisa levemente dobradas. Pela primeira vez parecia menos inalcançável, mais humano. "Só finalizando alguns ajustes da sua agenda", respondi sem levantar os olhos de imediato. "Não precisa se sacrificar assim", disse ele num tom que não soava como ordem. Sorri de leve. "Já me sacrifiquei em lugares piores. Aqui, pelo menos, vale a pena." Quando levantei o rosto, nossos olhares se encontraram por um segundo longo demais. Algo se moveu ali, pequeno, silencioso, mas irreversível. No dia seguinte, ele me chamou ao despacho. "Pode fechar a porta?" pediu. Foi ali que ouvi. "Preciso de você comigo nos próximos dias. Vamos viajar. Um caso internacional. Quero alguém que conheça tudo de perto. Alguém em quem eu confie."
A palavra confiança ecoou dentro de mim como um toque invisível. Aceitei sem hesitar. A viagem nos levou para Florença, na Itália. Uma cidade de ruas antigas, pedras gastas pelo tempo e um silêncio que parecia feito para revelar verdades escondidas. Desde o aeroporto, a proximidade era constante, mas cuidadosamente contida. Falávamos de trabalho, apenas trabalho. Mas o corpo não entende hierarquias. No hotel, corredores silenciosos, portas próximas demais. À noite, depois de reuniões exaustivas, eu voltava para o quarto com a sensação estranha de carregar algo sob a pele. Um cansaço quente, uma expectativa sem nome. Em uma das noites, ele bateu à minha porta para revisar alguns documentos. Ficamos ali, sentados à mesa, próximos o suficiente para sentir o calor um do outro. O ar parecia denso. Em certo momento, nossas mãos se tocaram por acidente. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o que eu senti. A dúvida, o medo de errar, o desejo que cresce em silêncio. Agora me diga, se fosse você no meu lugar, teria tido coragem de continuar? Ou teria recuado antes que o coração se envolvesse demais? Escreve nos comentários. Eu preciso saber se estou sozinha nessa escolha. Foi rápido, breve, mas não foi nada. Recolhi a mão primeiro. Ele fez o mesmo. Nenhum comentário, apenas respirações ligeiramente alteradas. Naquela noite, deitei na cama ainda vestida, sentindo o lençol amassado sob meu corpo, o coração acelerado, o pensamento insistente. O quarto estava quente, meu corpo também, e eu sabia que ele estava logo ali, do outro lado da parede. Nada aconteceu, e talvez por isso tudo tenha acontecido. No terceiro dia, caminhávamos à beira do rio Arno quando ele parou de repente. O movimento da cidade seguia, mas ali parecia que o tempo havia diminuído o passo. Há coisas que a gente aprende a engolir, disse ele sem me olhar, até acreditar que não existem mais. Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Quando perdi minha esposa, tudo ficou grande demais, o silêncio, a dor, o vazio. Fechei tudo aqui dentro. Levou a mão ao peito. Achei que assim estaria seguro. Virou-se para mim. Seus olhos estavam expostos, quase frágeis. Mas estar seguro não é o mesmo que estar vivo? Meu coração batia forte demais. Aproximei-me um pouco sem pensar, sem planejar, apenas senti. Você não precisa carregar isso sozinho, murmurei. Ele não respondeu. Apenas ficou ali. E quando minha mão tocou a dele, ele não se afastou. O resto não precisa ser dito em detalhes. Não foi pressa, não foi impulso vulgar, foi cuidado, foi contenção, foi desejo respirando devagar, camas bagunçadas depois, corpos suados pelo calor da noite e pelo peso de tudo que não havia sido dito por anos. Nada explícito, tudo sentido. Quando voltamos para São Paulo, algo havia mudado. Não por fora, por dentro. Vieram os rumores, as insinuações, o olhar de Clara, o conflito, a defesa pública, a escolha dele de não se esconder mais, o pedido feito com voz firme e sem espetáculo. E o final? O final foi mais bonito do que eu jamais imaginei, mas essa é outra parte da lembrança. Por agora tudo começou ali, no silêncio, no cheiro, no olhar que demorou um segundo a mais. E nunca mais me deixou. Voltar para São Paulo depois de Florença foi como acordar de um sonho que ainda continuava vivo dentro do corpo. Nada havia mudado do lado de fora. Os mesmos prédios, o mesmo trânsito barulhento, o mesmo elevador espelhado onde eu ajustava a postura antes de entrar no escritório. Mas por dentro tudo estava diferente. E eu sabia que Henrique sentia o mesmo, mesmo sem nunca termos falado sobre aquilo. Nos primeiros dias após a viagem, fingimos normalidade com uma precisão quase dolorosa. Ele voltara ao papel de chefe impecável, olhar atento, postura firme. Eu retomara minha rotina de assistente eficiente, organizada, sempre um passo à frente. Para quem observasse de fora, nada havia acontecido. E ainda assim, tudo tinha acontecido. O desejo não gritava, ele sussurrava. Sussurrava quando eu sentia o olhar dele me acompanhar pelo reflexo do vidro, quando nossas mãos quase se tocavam ao trocar uma pasta, quando o nome Lívia saía da boca dele com uma pausa mínima, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu estômago se contrair. Eu aprendi rápido que o desejo proibido não se manifesta em gestos grandes. Ele vive nos detalhes, na respiração que muda, no silêncio que se alonga, na cama que à noite parece grande demais,
para um corpo que ainda guarda o calor de outro, mesmo sem tê-lo tocado. Henrique passou a me chamar mais vezes ao despacho, sempre por motivos profissionais, sempre com a porta aberta, sempre corretos, mas havia algo diferente na maneira como ele me escutava, como se cada palavra minha tivesse peso real. "Pode revisar esse contrato comigo?" perguntava. Eu me sentava à mesa, próxima o suficiente para sentir o perfume discreto dele, um perfume limpo, amadeirado, que nunca era exagerado. Às vezes, nossos ombros quase se encostavam, às vezes não, mas a consciência dessa proximidade era constante, viva, quase elétrica. "Aqui", eu apontava para uma cláusula. "Esse trecho pode gerar ambiguidade." Ele se inclinava um pouco mais para ver, o braço firme apoiado na mesa, o antebraço próximo demais do meu. Eu falava, mas uma parte de mim estava concentrada demais em não respirar fundo demais. "Você tem razão", dizia ele sem tirar os olhos do papel. "Sempre tem." Essa frase ficava comigo o resto do dia. Clara percebeu. Eu sabia. Mulheres como ela sempre percebem quando algo sai do controle que acreditam ter. Seus comentários ficaram mais sutis e, por isso mesmo, mais cruéis. Observações feitas em reuniões, olhares avaliadores quando eu entrava numa sala, silêncios que falavam. "É importante manter limites claros", disse ela uma vez em tom neutro demais enquanto folheava um relatório, principalmente quando se trabalha tão perto de figuras centrais do escritório. Ninguém respondeu. Eu permaneci em silêncio. Aprendi cedo que responder nem sempre é força. Às vezes, força é não dar ao outro o prazer da reação. Henrique não disse nada naquele momento, mas mais tarde, ao me chamar ao despacho para tratar de outro assunto, fechou a pasta com mais firmeza do que o habitual. "Não gosto quando tentam diminuir o seu trabalho", disse sem rodeios. Meu coração acelerou. "Eu estou acostumada", respondi com um meio sorriso que não escondia totalmente o cansaço. Ele me olhou por alguns segundos longos demais para serem apenas profissionais. Não deveria estar. Nada mais foi dito, mas aquela frase ficou entre nós como um fio esticado. À noite em casa, eu me deitava e revivia pequenos instantes do dia. O jeito como ele tirava os óculos ao final de uma reunião difícil. O modo como respirava fundo antes de tomar uma decisão. A lembrança da mão dele sobre a minha, em Florença, ainda morna, ainda presente. Minha cama ficava desarrumada sem esforço, lençóis torcidos por movimentos inquietos. Eu virava de um lado para o outro, sentindo o corpo aquecido, a mente cheia. Não havia culpa explícita. Havia espera. Uma espera intensa, quase dolorida. Henrique também parecia diferente. Mais silencioso, mais atento. Às vezes eu o via parado diante da janela do escritório, olhando a cidade como se ela tivesse respostas que ele ainda não conseguia ouvir. Em uma dessas tardes, encontrei uma foto virada para baixo sobre a mesa dele. Não perguntei. Não precisava. Eu respeitava o espaço daquele luto como quem pisa em terreno sagrado. O desejo não anulava a dor. Ele convivia com ela. Alguns dias depois, ficamos novamente sozinhos no escritório. Era tarde. A maioria já havia ido embora. Eu revisava a agenda da semana seguinte, quando ele saiu do despacho sem o paletó, mangas arregaçadas, expressão cansada. "Você ainda está aqui de novo", disse com uma nota de preocupação real. "Só mais alguns minutos." Ele se aproximou, parou ao meu lado, olhou a tela. "Sempre tão cuidadosa", murmurou. Levantei o rosto. Nossos olhares se encontraram, não houve toque, não houve palavra errada. Apenas um silêncio denso, carregado de tudo o que ainda não podia ser dito. "Lívia", começou ele, mas parou. "O quê?", perguntei com a voz baixa. Ele respirou fundo. "Nada, vá descansar." Levantei-me, peguei minha bolsa. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. "Boa noite, Henrique." Foi a primeira vez que usei o nome dele sem o doutor. Saiu sem intenção consciente. Apenas saiu. Ele não me corrigiu. Naquela noite dormi pouco. O corpo quente, a mente alerta. A sensação clara de que algo estava se aproximando, mesmo sem saber quando ou como. Não era ansiedade, era reconhecimento. O desejo crescia justamente porque não era consumado. Crescia porque era contido, porque precisava respeitar tempos, dores, limites, porque vinha acompanhado de admiração, cuidado e uma intimidade que se construía nos gestos pequenos. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, encontrei um bilhete discreto sobre minha mesa. Nenhuma assinatura,
Apenas uma frase escrita à mão, firme, contida. Obrigada por estar aqui. Guardei o papel na bolsa, sentindo o coração bater forte. Eu estava ali, e ele sabia. E o desejo continuava crescendo, lento, profundo, irresistível. A tensão não surgiu de repente. Ela foi se acumulando como um calor que não encontra saída, como um nó que se aperta devagar até ocupar todo o peito. Eu sentia isso ao acordar, antes mesmo de abrir os olhos. Sentia no caminho até o trabalho, no aperto do metrô, no barulho da cidade, que parecia sempre grande demais para conter o que crescia dentro de mim. No escritório, a rotina seguia implacável. Reuniões, contratos, prazos, telefonemas, tudo funcionava como sempre. E ainda assim, nada era igual. Henrique evitava excessos. Não se aproximava demais. Não criava situações ambíguas, mas também não se afastava. Era como se estivesse aprendendo a conviver com algo que o desorganizava por dentro e, ao mesmo tempo, o mantinha vivo. Eu reconhecia esse conflito nele porque ele também existia em mim. Às vezes, bastava ouvi-lo respirar fundo antes de falar para eu sentir o coração acelerar. Outras vezes, era o modo como ele dizia meu nome em reuniões, com clareza, sem diminuí-lo, sem pressa. Havia respeito ali, e o respeito tornava tudo ainda mais intenso. Clara intensificou sua presença. Passou a surgir com mais frequência no setor, sempre elegante, sempre atenta demais. Seus comentários vinham como agulhas envoltas em seda. Precisamos manter a imagem do escritório acima de qualquer coisa, dizia olhando para todos e para ninguém ao mesmo tempo, principalmente em tempos delicados. Eu continuava trabalhando, organizando, entregando tudo com precisão, não dava motivos, mas sabia que para ela minha simples existência já era um incômodo. Henrique percebeu. Ele sempre percebia. Em uma tarde particularmente pesada, fui chamada ao despacho dele no fim do expediente. A luz já estava mais suave, o sol se pondo entre os prédios, lançando tons dourados no ambiente. Sente-se, pediu. Obedeci. Ele fechou a porta com cuidado, não trancou, mas o clique suave pareceu mais alto do que deveria. Estão pressionando você, disse, sem rodeios. Meu primeiro impulso foi negar. O segundo foi respirar fundo. Faz parte, respondi com honestidade cansada. Ele apoiou as mãos na mesa, o olhar firme, mas carregado de algo que eu já reconhecia. Contenção. Não é justo. A vida raramente é, murmurei. Por alguns segundos ficamos em silêncio. O ar parecia denso. Eu sentia o próprio corpo quente, consciente demais da proximidade, do espaço fechado, do olhar dele sobre mim. Eu deveria manter mais distância, disse ele por fim, quase para si mesmo. Meu coração deu um salto contido. Se for o melhor para você, comecei, mas parei. Ele levantou a mão pedindo silêncio. Não termine essa frase, pediu. Não hoje. O conflito estava ali, inteiro, pulsando entre nós. O desejo não era apenas físico, era emocional. Era o desejo de ser visto, compreendido, acolhido, sem precisar fingir força o tempo todo. Saí do escritório com as pernas levemente trêmulas. Naquela noite, a cama ficou bagunçada mais uma vez, não por mãos alheias, mas pela inquietação de um corpo que já não sabia fingir indiferença. Lençóis torcidos, travesseiro abraçado com força, respiração irregular no escuro. Nos dias seguintes, os rumores ficaram mais evidentes. Olhares que se desviavam, conversas que cessavam quando eu entrava, comentários soltos sobre mérito, limites, lugares que não são para todos. Houve um dia em que quase desisti. Sentei sozinha no banheiro do escritório, olhando meu reflexo no espelho frio. Vi ali a menina que veio longe demais para permitir que a diminuíssem. Vi também a mulher que estava cansada de lutar o tempo todo. Naquela mesma noite, Henrique me chamou novamente ao despacho. Esperou todos irem embora. As luzes do corredor estavam quase todas apagadas. Feche a porta, pediu com a voz baixa. Desta vez havia algo diferente. Não urgência, decisão. Eu sei o que estão dizendo, disse ele. E sei o que isso pode custar para você. Eu aguento, respondi mais firme do que me sentia. Ele se aproximou. Parou a poucos passos de distância. Próximo o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele. Próximo demais para fingir neutralidade. Eu não quero que você precise aguentar, disse. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Meu coração batia forte. Minhas mãos estavam frias, o corpo quente. Henrique, comecei sem saber exatamente o que dizer.
Ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Eu passei anos evitando sentir qualquer coisa, confessou. Achei que era força, era medo. Abriu os olhos e me encarou. Você me faz sentir de novo, e isso me assusta. A verdade dele atravessou meu peito como uma onda quente. Aproximei-me um passo. Apenas um. Eu também tenho medo, respondi. Mas não me arrependo. Ele não tocou em mim. Ainda não. Mas levantou a mão, parou no ar como se testasse um limite invisível. Seus dedos tremeram levemente antes de baixar. Ainda não, murmurou. Mas está ficando difícil. Assenti. Sabia. Sentia o mesmo. Saímos dali sem mais palavras. Mas algo havia mudado. A tensão não era mais apenas silenciosa. Ela tinha nome, tinha peso, tinha um futuro incerto. E crescia. Depois daquela noite, algo se reorganizou dentro de mim. Não foi alívio. Também não foi euforia. Foi uma espécie de vigília constante, como se eu estivesse aprendendo a escutar sinais mais sutis do meu próprio corpo. Cada gesto ganhava peso. Cada encontro, mesmo breve, carregava uma expectativa silenciosa. No escritório, Henrique manteve a postura firme, mas havia uma delicadeza nova nos detalhes. Ele evitava me chamar sem necessidade, como se respeitasse um espaço frágil que ainda estava se formando. Ao mesmo tempo, quando precisava de mim, fazia questão de estar presente, atento, inteiro. Em uma manhã chuvosa, o escritório estava mais quieto que o normal. O som da água batendo nos vidros criava um ritmo lento, quase hipnótico. Eu organizava documentos quando ele apareceu ao meu lado, trazendo uma pasta grossa. Preciso revisar isso hoje, disse. Pode vir comigo? Assenti. Caminhamos até o despacho. Ele fechou a porta, desta vez deixando-a entreaberta. Um gesto pequeno, mas significativo. Sentamos à mesa redonda, lado a lado. O espaço entre nossos corpos era mínimo, não suficiente para um toque, mas suficiente para a consciência. Enquanto eu falava sobre cláusulas e prazos, sentia o calor do corpo dele tão perto que minha pele parecia mais sensível. Às vezes, nossos braços se encostavam de leve. Um roçar quase acidental. Quase. Desculpa, ele murmurou uma vez, afastando o braço. Tudo bem, respondi. Mas a palavra saiu mais baixa do que eu pretendia. O ar parecia pesado, a respiração mais lenta. Havia algo de profundamente íntimo em compartilhar aquele silêncio entre frases técnicas, como se estivéssemos aprendendo um idioma secreto feito de pausas e olhares. Em determinado momento, ele se inclinou para pegar um documento no centro da mesa. Seu ombro tocou o meu. Não houve recuo imediato. Ficamos assim por um segundo a mais do que o necessário, o suficiente para que meu coração disparasse e para que eu sentisse a respiração dele mudar. Ele se endireitou, pigarreou, voltou ao texto. Vamos fazer uma pausa, disse depois de alguns minutos. Café? Aceitei. Fomos até a pequena copa do andar quase vazia. Ele preparou o café com um cuidado quase ritualístico. O cheiro se espalhou pelo ambiente, quente, envolvente. Ficamos em pé, próximos, encostados no balcão. Você está bem? Perguntou de repente. Estou, respondi. Cansada, mas bem. Ele assentiu, como se entendesse algo que eu não disse. Eu também, confessou. Nossos olhares se encontraram de novo. Dessa vez, não houve pressa em desviar. O silêncio que se formou era cheio, vivo. Senti um arrepio percorrer meus braços. Ele parecia lutar contra o impulso de se aproximar mais. Lívia, começou. Henrique, respondi quase ao mesmo tempo. Sorrimos brevemente, como quem reconhece a própria falta de controle. Melhor voltarmos, disse ele com esforço visível. Voltamos, mas o caminho de volta pareceu mais curto, como se o espaço tivesse encolhido. Naquela noite, fiquei até mais tarde do que o habitual. Quando finalmente desliguei o computador, percebi que ele ainda estava ali, no despacho, com a luz acesa. Passei pela porta aberta. Ele levantou o olhar. Vai embora agora? Perguntou. Vou. Ele se levantou. Caminhou até mim, parou a poucos passos. A proximidade era quase insuportável. Eu sentia o coração bater no ouvido. Posso te acompanhar até o elevador? Perguntou. O corredor estava silencioso. As luzes mais fracas. Caminhamos lado a lado, sem nos tocar. Cada passo parecia carregado de intenção. No elevador, o espaço se fechou de vez. As portas se fecharam com um som seco. Ficamos em silêncio enquanto o elevador descia. O reflexo no espelho mostrava nossos corpos próximos demais para serem apenas dois colegas de trabalho. O ar parecia quente. Eu sentia o próprio pulso acelerado. Quando o elevador parou,
As portas se abriram lentamente. Ninguém entrou. As portas começaram a se fechar de novo. Foi então que ele tocou meu braço. Um toque leve, contido, quase respeitoso demais para ser casual. Lívia, disse com a voz baixa, se eu passar de um limite, me diga. Meu corpo respondeu antes da mente. Virei-me para ele, não me afastei. Eu diria, respondi, se não quisesse. Ele respirou fundo. A mão dele ainda estava ali, quente, firme. Não avançou, não recuou, apenas ficou. As portas se abriram novamente. O elevador havia sido chamado por alguém em outro andar. O momento se dissolveu, mas não se perdeu. Caminhamos até a saída. Lá fora, a chuva havia diminuído. O ar estava fresco. Boa noite, Lívia, disse ele. Boa noite, Henrique. Caminhei até o ponto de ônibus com o corpo em alerta, como se cada célula estivesse acordada. Ao chegar em casa, tirei o casaco, joguei-o sobre a cadeira. A cama parecia me chamar. Sentei, depois me deitei sem trocar de roupa. O lençol se amarrotou sob meu corpo inquieto. Fechei os olhos e respirei fundo. Não havia toque explícito, não havia promessa, mas havia uma proximidade que já tinha atravessado limites invisíveis. Meu corpo guardava a memória daquele braço, daquele silêncio, daquela contenção. E eu sabia, estávamos cada vez mais perto de algo que não poderia mais ser apenas sugerido. A partir daquele dia, passei a dormir diferente. Não era insônia comum dessas que vem do cansaço ou da ansiedade. Era um estado de alerta silencioso, como se meu corpo tivesse aprendido um novo ritmo e não aceitasse mais o antigo. Deitava, fechava os olhos e a mente insistia em voltar aos mesmos instantes. O toque breve no elevador, a respiração contida, o cuidado exagerado de quem teme ferir algo frágil demais. Meu quarto era pequeno, simples, com uma janela que deixava entrar a luz da rua. À noite, os sons da cidade subiam em ondas. Carros ao longe, passos apressados, uma sirene distante. Eu me virava na cama, o lençol se enrolando nas pernas, a camiseta grudando levemente na pele. O calor não vinha apenas do clima, vinha de dentro. Havia noites em que eu acordava com o coração acelerado, o corpo quente, como se tivesse corrido sem sair do lugar. Não havia imagens explícitas, havia sensações, a lembrança do peso da presença dele ao meu lado, mesmo quando não estava, o espaço que ele ocupava na minha respiração. Eu levantava, bebia água, apoiava as mãos na pia do banheiro tentando me acalmar. O espelho devolvia um rosto atento demais, olhos brilhando de um jeito que eu não reconhecia em mim mesma havia anos. Eu não me sentia perdida, me sentia acordada. No escritório, a proximidade ganhou outra textura. Não era mais apenas tensão, era reconhecimento mútuo. Quando nossos olhares se cruzavam, havia algo como um acordo silencioso. Sabemos o que está acontecendo, e ainda assim, seguimos com cuidado. Henrique parecia carregar o mesmo peso. Às vezes eu o via chegar mais cedo do que o habitual, como se precisasse daquele tempo sozinho para se organizar por dentro. Outras vezes, ficava até tarde, revisando documentos que já estavam prontos, apenas para ocupar as mãos. Em uma dessas noites fiquei também. Não combinamos, apenas aconteceu. O escritório estava quase vazio. As luzes do corredor criavam sombras longas. O ar-condicionado havia sido desligado em alguns andares, deixando o ambiente mais quente, mais próximo. Eu fechava a bolsa quando ouvi passos atrás de mim. "Ainda aqui", disse ele com um meio sorriso cansado. "Você também." Ele assentiu. Ficamos parados por um instante, como se nenhum dos dois quisesse ser o primeiro a quebrar aquele silêncio espesso. "Quer ajuda para descer?" perguntou num tom que parecia simples demais para o que realmente significava. Caminhamos juntos até o elevador. Dessa vez, não houve toque. Mas a proximidade era suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele, o leve cheiro de sabonete misturado ao perfume discreto. O elevador desceu lentamente, como se respeitasse nossa hesitação. Do lado de fora, a noite estava abafada. O asfalto ainda guardava o calor do dia. Paramos por um segundo na calçada, sem pressa de nos despedir. "Você parece cansada", disse ele. "Um pouco", respondi, "mas é um cansaço diferente." Ele me olhou com atenção, como se quisesse perguntar mais, como se soubesse que não era a hora. "Vá descansar", disse por fim. "Amanhã será longo." Assenti. Caminhei até o ponto de ônibus sentindo o corpo pesado, mas desperto. Quando cheguei em casa, tirei os sapatos sem cuidado. Larguei a bolsa no sofá. Fui direto para o quarto. A janela estava aberta.
o ar morno entrando devagar. Deitei sem trocar de roupa. A cama me recebeu com aquele rangido conhecido. O lençol já não estava esticado. Eu me virei de lado, puxei o travesseiro para perto do rosto. Respirei fundo. O corpo suava levemente, não de esforço, mas de inquietação. Fechei os olhos. Na minha mente, não havia cenas claras. Havia a lembrança do espaço reduzido do elevador, do braço dele próximo demais, da mão que tocou meu braço como quem pede permissão até para respirar. Meu corpo reagia a isso de forma silenciosa, profunda. Eu sentia o próprio pulso no pescoço, a respiração irregular, o calor se espalhando. Virei de bruços. O lençol se embolou ainda mais sob mim. O quarto parecia pequeno demais para conter tudo aquilo. Não havia culpa. Havia entrega à sensação, não ao ato. Era como se eu estivesse aprendendo a habitar meu próprio desejo sem precisar escondê-lo. No mesmo horário, em outro ponto da cidade, eu soube depois, Henrique também não dormia bem. Ele me contou isso semanas mais tarde, mas eu já intuía. Havia algo no olhar dele nos dias seguintes que denunciava noites mal dormidas. Um cansaço diferente, misturado a uma lucidez nova. "Dormiu bem?" perguntei certa manhã enquanto organizava a agenda. Ele hesitou um segundo antes de responder. "Mais ou menos." "Também", confessei sem olhar para ele. O silêncio que se seguiu foi carregado de entendimento. Nenhum detalhe precisava ser dito. O corpo falava antes. Os dias passaram com essa tensão suave, mas constante, como uma corrente elétrica baixa, mas contínua. Em uma reunião longa, senti o calor do ambiente aumentar, o ar pesado. Meu corpo reagia de forma mais intensa a estímulos mínimos. O som da voz dele, firme e controlada, parecia atravessar camadas mais profundas. À noite, minha cama continuava sendo palco desse silêncio cheio. Lençóis bagunçados, camiseta largada no chão, o corpo suado de quem luta contra o próprio pensamento. Não havia mãos além das minhas, mas havia a sensação de presença, como se ele estivesse ali ocupando o espaço ao meu lado sem tocar. Em um sábado acordei cedo demais. O sol ainda entrava tímido pela janela. O quarto estava quente. Levantei, abri mais a janela, deixei o ar circular. Voltei para a cama e fiquei ali, observando o teto, sentindo o coração mais calmo. Foi quando o celular vibrou. Uma mensagem curta, direta dele. "Está acordada?" Olhei para a tela por alguns segundos, antes de responder. A resposta veio logo. "Eu também." Nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma pergunta, apenas isso. Mas foi suficiente para fazer meu corpo reagir de novo, como se um fio invisível tivesse sido puxado. Passei o resto do dia inquieta. Tentei ocupar a mente, organizar coisas, limpar a casa. Nada parecia suficiente. À noite, quando finalmente me deitei, o cansaço veio pesado. Dormi e sonhei. Não com cenas definidas. Sonhei com proximidade, com respirações que se encontravam no escuro, com um quarto silencioso, uma cama desfeita, dois corpos próximos demais para fingirem distância. Acordei com o coração acelerado e o corpo quente, o lençol grudado na pele. Na segunda-feira, ao chegar ao escritório, senti algo diferente no ar. Henrique me olhou por um segundo a mais. Apenas isso, mas foi o bastante. O desejo já não era apenas sugestão. Era presença constante, viva, ocupando nossos corpos mesmo quando não se tocavam. E eu sabia. Estávamos nos aproximando de um limite que não poderia mais ser adiado por muito tempo. Houve um momento, difícil de localizar no tempo, em que percebi que o desejo já não era o centro do que eu sentia. Ele continuava ali, ardente, presente, mas havia sido atravessado por algo mais denso, algo que doía, algo que exigia escolhas. O conflito começou silencioso, como tudo entre nós. Passei a chegar em casa com o peito apertado, não pelo cansaço do dia, mas pelo peso das perguntas que eu evitava responder. Até quando conseguiríamos sustentar aquela proximidade sem nome? Até quando o silêncio seria proteção e não covardia? Eu me deitava na cama, agora quase sempre bagunçada antes mesmo de dormir, e encarava o teto como se ele pudesse me devolver alguma certeza. O lençol ainda guardava o calor do meu corpo inquieto. Às vezes eu acordava no meio da noite, suada, não por sonhos explícitos, mas por sonhos interrompidos, sonhos em que eu estava perto demais dele, mas algo sempre nos separava no último instante. Uma porta, uma mesa, uma palavra não dita. No escritório,
O clima se tornava cada vez mais delicado. Clara já não disfarçava. Seus comentários eram mais frequentes, suas visitas ao nosso setor calculadas. Ela não acusava, ela sugeria, e isso era pior. É importante que cada um saiba exatamente qual é o seu lugar, disse em uma reunião, olhando diretamente para mim por um segundo rápido demais para ser casual. Henrique permaneceu em silêncio naquele momento. Eu também, mas senti algo se romper um pouco dentro de mim. Não por medo dela, mas por medo de que ele tivesse que escolher. E eu sabia que, se chegasse a esse ponto, eu perderia. Passei a observá-lo mais atentamente. O modo como ele se fechava depois dessas situações, como ficava ainda mais contido, como se tentasse proteger não apenas a mim, mas a si mesmo. Havia noites em que eu sabia, mesmo sem mensagem alguma, que ele também estava acordado, travando batalhas internas que eu não podia vencer por ele. Em uma sexta-feira tudo pareceu pesar mais. O escritório estava cheio, telefones tocando, pessoas indo e vindo. Clara circulava como uma presença constante, observando, medindo. Eu fazia meu trabalho com precisão, mas sentia o corpo tenso, os ombros rígidos. No fim do dia, Henrique me chamou ao despacho. "Feche a porta", pediu. Havia algo na voz dele que me alertou imediatamente. Não era desejo, era cansaço. Obedeci. Sentei-me diante dele. Ele permaneceu em pé por alguns segundos, olhando pela janela, como fazia quando precisava organizar os pensamentos. "Estão pressionando", disse por fim. "Não apenas você, a mim também." Meu coração afundou um pouco. "Eu imaginei", respondi. Ele se virou, os olhos carregados de um conflito que já não era possível esconder. "Eu não deveria ter permitido que isso chegasse tão longe", disse, num tom que não era acusação, mas dor. "Você não permitiu nada", respondi rápido demais. "Nós dois..." Ele levantou a mão, pedindo calma. "Eu sei, mas o mundo não vê assim." O silêncio que se seguiu foi pesado. Senti um nó se formar na garganta. Pela primeira vez desde Florença, senti medo real, medo de perdê-lo, medo de ser o problema. "Se isso estiver te prejudicando..." Comecei, mas a voz falhou. Ele se aproximou da mesa. Apoiou as mãos nela. Estava perto, perto demais. "Não termine essa frase", disse com firmeza. "Não me ofereça um sacrifício que eu não pedi." Engoli em seco. "Então o que fazemos?" me perguntei quase num sussurro. Ele fechou os olhos por um instante longo. Quando abriu, havia decisão misturada com dor. "Eu não sei", confessou. "E isso é o que mais me assusta." Aquele homem, tão seguro em tribunais, tão firme diante de qualquer adversário, estava ali diante de mim admitindo que não tinha resposta. Aquilo me atravessou de um jeito profundo. Levantei-me devagar. Fiquei a poucos passos dele. Não toquei, não precisava. "Eu não me arrependo", disse. "De nada." Ele me olhou como se aquela frase tivesse peso físico. "Nem eu", respondeu. "Mas me arrepender não é o mesmo que saber lidar." Saí daquele despacho com o peito em chamas. Naquela noite cheguei em casa e sentei na beira da cama por longos minutos antes de deitar. O quarto parecia menor, o silêncio mais alto. Deitei de lado, puxei o lençol, senti o suor frio na pele. Não havia conforto no desejo naquela noite. Havia conflito, um conflito intenso entre querer ficar e saber que ficar podia custar caro. Nos dias seguintes ele se afastou um pouco, não de forma brusca, de forma cuidadosa, menos chamadas, menos encontros prolongados, mais formalidade. Era uma tentativa de proteção. Eu entendia. Mesmo assim, doía. O desejo continuava ali, mas agora vinha acompanhado de uma tristeza quieta. Eu sentia falta até dos silêncios dele. Foi então que os rumores ultrapassaram o limite. Um comentário atravessado no corredor. Um advogado mais jovem rindo baixo com outro. Uma frase solta sobre atalhos e favores. Não disseram meu nome. Não precisaram. Naquela tarde sentei sozinha no banheiro, olhando o chão frio, sentindo o peso de tudo. Pensei em desistir. Pensei em pedir demissão. Pensei em desaparecer antes que me destruíssem. Quando voltei à minha mesa, encontrei Henrique parado ali. O rosto sério, os olhos duros de um jeito que eu não via havia muito tempo. "Entre no meu despacho", disse, sem elevar a voz. Fechou a porta atrás de nós. "O que disseram?" perguntou. "Nada que eu já não tenha ouvido antes", respondi, tentando soar firme. "Mentira", retrucou. "E você não deveria ter que ouvir nada disso." Ele respirava fundo, claramente lutando contra algo maior. "Eu não posso mais fingir que não vejo", disse, "nem que não me importo." "Henrique",
Comecei. Não, interrompeu. Agora sou eu quem fala. Aproximou-se. Parou a poucos centímetros. Não tocou, mas o espaço entre nós era carregado demais. Vai eu me afastar, vai parecer que você estava errada, disse. Se eu ficar em silêncio, vai parecer que concordo com eles. Minha garganta se fechou. Então não fique em silêncio, respondi. Ele me olhou longamente. Havia medo ali, mas havia algo maior. Isso pode custar caro, disse. Algumas coisas valem o preço, respondi com uma calma que eu não sabia que tinha. O conflito interno dele era visível. O meu também. Mas naquele instante algo se alinhou. Não era mais apenas desejo. Era dignidade. Era verdade. Quando saí do despacho naquela noite, eu sabia. Estávamos entrando na parte mais difícil da história. Aquela em que amar não era apenas sentir, mas sustentar. E eu estava pronta. O dia amanheceu pesado, como se o céu soubesse antes de nós que algo iria mudar. A cidade seguia seu ritmo apressado, indiferente, mas dentro de mim havia uma calma estranha, quase solene. Não era paz, era a sensação de estar prestes a atravessar um ponto sem retorno. Cheguei ao escritório mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava silencioso, os corredores vazios, o cheiro de limpeza recente, misturado ao de café recém-passado. Sentei-me à mesa e organizei papéis que já estavam organizados, apenas para manter as mãos ocupadas. Meu corpo estava tenso, mas minha mente surpreendentemente clara. Eu sabia que aquele dia não seria comum. Henrique chegou pouco depois. Reconheci seus passos antes mesmo de vê-lo. Havia algo diferente em sua postura, como se ele tivesse tomado uma decisão durante a madrugada. Não me cumprimentou de imediato. Passou direto para o despacho. Alguns minutos depois, recebi a mensagem curta no sistema interno. Pode vir aqui, por favor? Levantei-me. O coração batia firme, não acelerado, firme, batia a porta. Entre, disse ele. O despacho estava iluminado pela luz suave da manhã. Ele estava de pé, sem o paletó, camisa clara, mangas dobradas. Parecia cansado, mas havia uma lucidez nova em seus olhos. Fechou a porta atrás de mim. Não trancou. Nunca foi sobre isso. Hoje vai haver uma reunião extraordinária, começou sem rodeios, com os sócios. Assenti, sabia. O clima no escritório chegou a um ponto que não pode mais ser ignorado, continuou. E eu não vou permitir que você seja usada como alvo de insinuações. Meu peito se apertou. Henrique, eu não quero ser o motivo de um conflito maior, disse com sinceridade. Ele deu um passo à frente, depois outro. Parou a uma distância mínima, não me tocou, mas o espaço entre nós parecia vibrar. Você não é o motivo, disse com firmeza. É a consequência. Engoli em seco. O silêncio que se formou era denso, quase reverente. Eu sentia o próprio corpo quente, atento, como se cada parte de mim estivesse presente naquele instante. Passei anos me escondendo, disse ele, a voz mais baixa agora. Atrás do trabalho, da rotina, da ideia de que sentir menos era mais seguro. Olhou para mim com uma intensidade que me atravessou. Em Florença eu senti algo que não sentia desde que minha esposa morreu. Não foi só desejo, foi vida. Meu coração falhou um compasso. Eu lutei contra isso, continuou. Lutei porque tinha medo. Medo de perder o controle, medo de te machucar, medo de admitir que eu ainda era capaz de sentir assim. Aproximei-me um pouco mais, o suficiente para que nossas respirações se encontrassem. Sentir não é fraqueza, disse com suavidade. Fugir é. Ele fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia ali uma decisão que não voltaria atrás. Hoje na reunião eu vou falar, disse. Não sobre nós, mas sobre você, sobre sua integridade, sobre o que é justo. Meu peito se encheu de algo quente. Não era euforia, era reconhecimento. Isso pode mudar tudo, murmurei. Eu sei, respondeu. E aceito. A reunião aconteceu no fim da manhã. A sala estava cheia, o ar carregado de formalidade e tensão. Clara sentou-se com a elegância de sempre, mas seus olhos estavam atentos demais. As palavras começaram técnicas, neutras, até que o assunto inevitável surgiu, disfarçado de preocupação institucional. Precisamos preservar a imagem do escritório, disse Clara com voz controlada. Evitar confusões que possam ser mal interpretadas. Henrique se levantou lentamente. O murmúrio cessou. Ele não levantou a voz, não precisava. Eu vou ser claro, disse. Há rumores circulando, insinuações, e todas elas recaem sobre a conduta de uma profissional exemplar. Olhou diretamente para mim. Lívia Andrade nunca faltou com a ética.
com o respeito ou com suas obrigações. Qualquer sugestão contrária é injusta e infundada. O silêncio foi absoluto. Se alguém tem algo a apontar, continuou, que o faça agora, com clareza e responsabilidade. Ninguém falou. Clara manteve o rosto impassível, mas algo em seu olhar se rompeu. Não permitirei que rumores sejam usados como ferramenta de poder, concluiu Henrique. Nem contra ela, nem contra ninguém. Sentada ali, senti algo que nunca havia sentido naquele lugar. Pertencimento. Não por aprovação, mas por verdade. A reunião terminou sem aplausos, sem comentários, mas nada mais seria igual. Naquela tarde, o escritório parecia outro. As pessoas me olhavam de forma diferente. Não com curiosidade, com respeito. Caminhei até minha mesa com as pernas firmes, o coração calmo. No fim do expediente, Henrique me chamou mais uma vez. Vamos caminhar, disse. Descemos juntos. Saímos do prédio. A cidade estava dourada pelo fim da tarde. Caminhamos sem pressa por algumas quadras, lado a lado, sem nos tocar. O silêncio entre nós era confortável agora. Paramos em uma praça tranquila. O som distante da cidade chegava abafado. Henrique respirou fundo. Eu não fiz isso apenas por você, disse. Fiz por mim também. Eu sei, respondi. Ele se virou para mim, o olhar aberto, sem armaduras. Eu passei anos achando que meu coração estava quebrado demais para amar de novo, disse. Que o tamanho da minha dor era maior do que qualquer possibilidade de felicidade. Deu um passo à frente. Estava muito perto agora. Senti o calor do corpo dele, a respiração firme. Hoje eu entendo, continuou, que talvez a dor fosse grande porque o amor também sempre foi. Minhas mãos tremiam levemente, não de medo, de emoção. Eu não sei o que o futuro vai exigir, disse ele, mas sei o que sinto agora, e não quero mais fingir. Não houve pressa, não houve gesto brusco. Apenas a aproximação lenta, consciente. Ele levantou a mão, tocou meu rosto com delicadeza, como quem pede permissão mesmo depois de tudo. Não me afastei. O beijo não foi fogo, foi calor, foi encontro. Foi o tipo de beijo que carrega todas as noites mal dormidas, todos os silêncios, todas as contenções. Um beijo que não precisava provar nada, apenas existir. Quando nos afastamos, encostamos as testas uma na outra. Respirações misturadas. O mundo parecia distante. Eu estou aqui, murmurei. Eu também, respondeu. Naquela noite, ao deitar, a cama ainda ficou bagunçada, o corpo ainda suou. Mas pela primeira vez não foi inquietação, foi paz. O clímax não foi o toque, foi a verdade dita em voz alta. E nada foi mais intenso do que isso. Depois daquele beijo na praça, nada foi dito imediatamente. E, curiosamente, nada precisava ser dito. Havia uma serenidade nova entre nós, como se o peso que carregávamos há semanas tivesse finalmente encontrado lugar para repousar. Não desapareceu, apenas deixou de doer do mesmo jeito. Voltamos caminhando devagar, lado a lado, sem nos tocar novamente, não por medo, mas por respeito ao que acabara de nascer. O desejo ainda estava ali, vivo, constante, mas agora vinha acompanhado de algo mais firme, decisão. Naquela noite em casa, deitei na cama, e pela primeira vez em muito tempo ela não pareceu grande demais, nem vazia demais. Os lençóis ainda se bagunçaram sob meu corpo, mas o suor não vinha da inquietação, vinha do alívio, do corpo que finalmente relaxa depois de segurar a respiração por tempo demais. Adormeci com o pensamento tranquilo. Não havia promessas feitas, mas havia algo ainda mais forte, coerência entre o que sentíamos e o que fazíamos. Nos dias seguintes, o escritório respirou um clima diferente. Não foi imediato nem declarado, mas as pessoas mudaram o tom. Os comentários cessaram. Os olhares deixaram de ser atravessados por malícia. A fala de Henrique na reunião havia colocado limites claros. E limites, quando bem colocados, reorganizam tudo. Clara continuava ali, elegante, contida, mas algo nela havia se deslocado. Não era derrota explícita, era a percepção de que certas batalhas não se vencem quando a verdade é sustentada com firmeza. Ela não me confrontou novamente. Também não se aproximou. Passou a me tratar com uma formalidade distante, quase fria. Eu aceitei. Não precisava mais do reconhecimento dela. Henrique e eu mantivemos a discrição. Nada de gestos públicos. Nada de aproximações que pudessem ser mal interpretadas, mas havia uma naturalidade nova entre nós. Um entendimento silencioso que tornava tudo mais leve. Às vezes,
Ele passava pela minha mesa e deixava um comentário simples. Bom trabalho hoje. Outras vezes era apenas um olhar mais demorado. Um sorriso contido, nada além disso. E ainda assim, tudo. Começamos a caminhar juntos algumas noites depois do trabalho. Sem pressa, sem roteiro. Apenas caminhadas pela cidade que, aos poucos, deixava de ser cenário de tensão para se tornar testemunha de algo bom. Falávamos de coisas pequenas. Do dia, do trânsito, de um café que ele gostava perto do escritório. Mas vez ou outra, o silêncio se instalava. E, diferente de antes, ele já não era pesado. Era confortável. Em uma dessas caminhadas, ele parou diante de um semáforo fechado e me olhou com cuidado. Eu tenho um filho, disse de repente. Assenti. Eu já sabia, mas não daquele jeito. O nome dele é Lucas, continuou. Tem 10 anos, ele é meu eixo. O jeito como ele disse aquilo me tocou profundamente. Eu imagino, respondi. Ele respirou fundo. Eu não deixaria você se aproximar de mim se não fosse sério, disse, porque tudo que entra na minha vida, entra na vida dele também. Aquelas palavras não eram um aviso, eram uma entrega, um reconhecimento do peso do que estava se construindo. Eu não quero ocupar um lugar que não é meu, respondi com sinceridade. Ele sorriu de leve. Não se trata de ocupar, se trata de caminhar junto. Paramos ali, sob a luz vermelha do semáforo, como se o mundo tivesse diminuído o volume. Não houve toque, mas houve algo mais profundo, alinhamento. Com o passar das semanas, a vida foi encontrando um novo ritmo. O trabalho seguia intenso, mas já não era um refúgio. Era parte de uma vida que agora tinha outras camadas. Eu continuava chegando cedo, saindo tarde às vezes, mas o cansaço vinha acompanhado de propósito. Henrique parecia mais leve, mais presente. Em reuniões mantinha a firmeza de sempre, mas havia menos dureza nos gestos. Às vezes, no meio de uma discussão técnica, ele fazia uma pausa mínima, respirava fundo, e eu sabia. Ele estava ali, inteiro. Uma noite, depois de uma semana particularmente pesada, ele me convidou para jantar. Não como chefe, não como colega, como homem. Sem pressa, disse, sem conversa difícil. Só comida e silêncio se quiser. Aceitei. O restaurante era simples. Luz baixa, música discreta. Sentamos frente a frente. Pela primeira vez, não havia pastas, agendas ou contratos entre nós. Apenas a mesa, os copos, o tempo. Conversamos pouco no início. Era como se estivéssemos reaprendendo a estar juntos, fora do contexto que nos unira. Aos poucos, as palavras foram surgindo, risos contidos, histórias antigas. Ele me falou da juventude, de como nunca imaginou ser advogado. Eu falei da minha mãe, das noites estudando com barulho da rua, dos sonhos que precisei defender sozinha. Você sempre foi forte, disse ele. Eu precisei ser, respondi. Nem toda força nasce da escolha, comentou. O jantar terminou sem pressa. Caminhamos até a porta. Do lado de fora, a noite estava fresca. Ele me olhou com atenção. Posso te beijar? Perguntou. Sorri. Aquela pergunta tão simples dizia tudo sobre quem ele era. Pode. O beijo foi calmo, demorado. Não havia urgência, havia presença. Quando nos afastamos, ele encostou a testa na minha. Obrigado por não ir embora quando ficou difícil, disse. Obrigada por não se esconder, respondi. Naquela noite fui para casa com o coração cheio. A cama ainda ficou bagunçada. O corpo ainda suou, mas agora havia descanso. Os dias continuaram. As escolhas se confirmaram. O amor que antes parecia risco passou a ser âncora. Não nos salvou de tudo, mas nos deu chão. E eu soube com uma certeza tranquila. Aquela era a resolução que eu sempre esperei. Não perfeita, mas verdadeira. A entrega não aconteceu de uma vez. Não foi um salto. Foi um caminhar consciente, passo após passo, como quem entra no mar sentindo a água subir pelas pernas, pelo corpo, até perceber que já está nadando sem esforço. Em algum momento, eu me dei conta de que não estava mais me protegendo do que sentia. Estava vivendo. Henrique também. Aos poucos começamos a dividir mais do que horários e caminhadas. Dividimos silêncios longos no fim do dia, mensagens simples de bom dia, ligações rápidas só para ouvir a voz um do outro. Não havia exageros, havia constância, e isso era novo para nós dois. Eu sentia isso no corpo. Já não era aquele estado de alerta inquieto, era um calor contínuo, confortável, como um cobertor leve sobre a pele. À noite, quando me deitava, a cama ainda ficava bagunçada,
mas agora não por ansiedade, era por abandono, um abandono bom. O corpo relaxava, o sono vinha profundo. Em algumas noites ele ficava comigo. Não sempre, não como fuga, mas como escolha. O primeiro fim de semana em que passamos juntos foi simples demais para ser esquecido. Nada de viagens ou planos elaborados. Apenas o apartamento dele, silencioso, organizado com a precisão de quem viveu muito tempo sozinho. Havia marcas de outra vida ali. Livros antigos, fotografias guardadas com cuidado, um quarto infantil no fim do corredor. Quando entrei, senti um respeito profundo por aquele espaço. Não era apenas uma casa, era uma história. Fique à vontade, disse ele, mas o olhar carregava algo mais. Aqui não entra qualquer pessoa. Aquilo me tocou de um jeito silencioso. Tirei os sapatos, caminhei devagar, absorvendo o ambiente. A tarde estava quente. As janelas abertas deixavam o ar circular. Sentamos no sofá, lado a lado, sem pressa. Conversamos pouco. Às vezes, o silêncio se instalava, mas não incomodava. Em algum momento, ele encostou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos. Eu fiquei ali observando o movimento lento do peito dele ao respirar. O homem que, por tanto tempo, sustentara o mundo sozinho, agora descansava ao meu lado. Você pode ficar aqui, disse de repente, sem abrir os olhos. Não precisa ir embora cedo. Não era um pedido carregado de desejo, era um convite à permanência. Assente. À noite dividimos a cozinha. Cozinharam juntos algo simples. O calor do fogão, o cheiro da comida, o roçar ocasional de braços. Nada apressado, nada explícito, apenas proximidade. Quando fomos para o quarto, a luz estava baixa. Ele me observava como se ainda estivesse aprendendo a me ter ali. Deitei ao lado dele. O lençol logo se desarrumou. Corpos próximos, respirações que se encontravam no escuro. Não houve pressa, houve cuidado. A entrega não foi sobre tirar roupas, foi sobre tirar defesas, sobre permitir que o corpo falasse sem precisar provar nada, sobre sentir o calor, o suor leve, o ritmo que se ajusta ao do outro. Camas bagunçadas como sinal de descanso, não de urgência. Adormecemos juntos. Acordei de madrugada com o braço dele sobre minha cintura, firme, protetor, como se estivesse ali há anos. O coração acelerou de emoção, não de medo. Voltei a dormir sorrindo. Nos dias seguintes a vida seguiu. Trabalho, compromissos, responsabilidades. Mas algo estava diferente. Eu me sentia inteira, não porque precisava dele para existir, mas porque escolhi estar com ele sem me perder de mim. Henrique começou a falar mais sobre o filho, sobre Lucas, sobre as inseguranças de apresentar alguém novo à vida dele. Eu escutava sem pressionar, sem criar expectativas apressadas. Sabia que aquele passo viria quando tivesse que vir. Não quero errar de novo, ele disse uma noite enquanto caminhávamos pela rua já conhecida. Amar não é garantia, respondi, mas fugir também não é. Ele me olhou com atenção, aquele olhar que agora eu conhecia tão bem, o olhar de quem reconhece verdade. Algumas semanas depois, ele me convidou para conhecê-lo. Sem rótulos, disse, sem explicações longas, apenas como alguém importante para mim. Aceitei com o coração acelerado. O encontro foi simples. Um almoço de domingo. Lucas era curioso, observador, com um sorriso tímido. Não me chamou de nada especial. Não precisava. Falamos de coisas comuns. Escola, filmes, futebol. Eu respeitei o espaço dele. Não tentei ocupar lugar nenhum. Mas quando fui embora, ele me abraçou com força inesperada. Volta outra vez, eu disse. Henrique observava de longe, com os olhos marejados. Naquele dia entendi algo essencial. Amar aquele homem era aceitar tudo o que vinha com ele. O passado, a dor, as responsabilidades. E ainda assim, escolher ficar. A entrega emocional total não foi declarada em palavras bonitas. Foi vivida nos gestos pequenos. No café feito cedo, na mensagem antes de dormir, no silêncio compartilhado depois de um dia difícil. Eu já não tinha medo de perder, porque sabia que, mesmo se perdesse, teria vivido algo verdadeiro. Mas, curiosamente, foi quando deixei de temer que tudo começou a se firmar. Uma noite deitada ao lado dele, com o corpo quente e a cama bagunçada, o ventilador girando lento, ele falou no escuro. Você é casa. Não respondi de imediato. Apenas me aproximei mais, encaixando meu corpo no dele. Você também, murmurei. E ali, naquela entrega silenciosa, eu soube. Não estávamos mais nos aproximando. Já tínhamos chegado. O tempo não parou para nos esperar.
Ele nunca para, mas de algum modo aprendeu a caminhar ao nosso lado. Não houve fogos de artifício anunciando o que viria depois, nem grandes gestos que mudassem tudo de um dia para o outro. O que houve foi mais raro: continuidade. E continuidade, quando nasce do amor, é o maior sinal de felicidade que existe. Nossa vida foi se organizando em camadas, como uma casa construída com calma, tijolo por tijolo. Não havia mais medo de nomear o que sentíamos, mas também não havia pressa em transformar tudo em espetáculo. O que importava era a verdade silenciosa que nos sustentava. Henrique passou a sorrir mais. Não aqueles sorrisos contidos de reuniões formais, mas sorrisos verdadeiros que começavam nos olhos antes de alcançar a boca. Eu percebia isso nos momentos mais simples. Quando ele chegava em casa cansado e me encontrava sentada no sofá, quando me via preparando café pela manhã, quando me observava em silêncio, como se ainda estivesse surpreso por aquela felicidade ser real. Eu também havia mudado, não porque ele me completava, mas porque eu já não precisava gastar energia me defendendo do mundo o tempo todo. Pela primeira vez, sentia que podia descansar emocionalmente, que havia um lugar onde eu era aceita inteira, com minha história, minhas cicatrizes e minha força. O pedido não veio como um roteiro de filme, veio como Henrique sempre foi, honesto, direto e profundamente humano. Estávamos caminhando numa tarde de sábado, o céu claro, o barulho distante da cidade. Lucas corria alguns passos à frente, chutando uma bola imaginária pela calçada. Henrique parou de repente. Eu parei com ele. Durante muito tempo, começou, achei que minha vida já estava definida, que tudo o que eu teria dali em diante seria apenas repetição. Olhou para o filho, depois para mim. Aí você apareceu. Meu coração bateu forte, mas tranquilo. Você não me salvou, continuou. Você me devolveu a vontade de viver de verdade, e eu não quero mais imaginar a vida sem você. Ele não se ajoelhou. Não precisava. Pegou minhas mãos com firmeza, calor, presença. Quero casar com você, disse. Não por impulso, não para consertar nada. Quero porque escolho você todos os dias. Senti os olhos marejarem, mas não chorei. Sorri, um sorriso inteiro, livre. Eu também escolho você, respondi. Todos os dias. O casamento foi exatamente como nós. Íntimo, verdadeiro, sem excessos. Poucas pessoas. Olhares sinceros. Lucas caminhou ao nosso lado com uma seriedade doce, como se entendesse a importância daquele momento. Não substituí ninguém. Não apaguei nenhuma história. Apenas me tornei parte do presente. A vida depois disso não virou conto de fadas. Virou vida. Houve dias cansativos, agendas cheias, discussões pequenas, silêncios ocasionais. Mas havia algo novo em tudo isso. Segurança emocional. Nossa casa se encheu de sons, risadas, passos apressados de criança, música baixa ao fundo enquanto preparávamos o jantar, manhãs corridas, noites tranquilas. Um dia, quase sem perceber, Lucas me chamou de mãe. Não foi planejado, não foi ensaiado. Saiu natural, num pedido simples de água antes de dormir. Eu congelei por um segundo. Ele percebeu. Olhou para mim, quase pedindo desculpas. Se você quiser, começou. Eu o abracei. Eu quero, disse com a voz embargada. Henrique observava da porta, com os olhos cheios de algo que ele achou que nunca mais sentiria. Paz. Algum tempo depois a casa ficou pequena de novo. Uma nova vida chegou. Uma menina. Pequena, forte, barulhenta. Demos a ela um nome simples, cheio de significado, porque ela era exatamente isso. Luz. Segurar aquela criança nos braços foi entender que tudo, absolutamente tudo, havia valido a pena. Cada silêncio, cada espera, cada medo enfrentado. O escritório também mudou aos poucos. Não por causa de escândalos, mas porque verdades sustentadas mudam estruturas. Clara continuou ali, mas já não nos olhava de cima. O poder dela havia aprendido um limite, e o nosso amor nunca precisou competir com isso. Anos depois, numa tarde comum, Henrique me encontrou sentada no sofá cercada por brinquedos, Lucas fazendo o dever de casa, nossa filha dormindo no meu colo. Ele se aproximou, sentou ao meu lado e segurou minha mão. Achei que meu sofrimento era grande demais, disse em voz baixa, mas seu amor foi maior. Apoiei a cabeça em seu ombro. Eu já não era a jovem que precisava provar que merecia estar em certos lugares. Era a mulher que se escolheu, que amou sem se diminuir, que construiu uma vida inteira a partir da verdade. Nossa história não terminou com promessas exageradas. Terminou
e começou de novo todos os dias, com algo muito mais poderoso, um lar cheio de vida, um amor maduro e a certeza de que o coração, mesmo ferido, sempre pode aprender a bater de novo. E bateu. Forte. Junto. Essa foi a minha história. Não perfeita, não fácil, mas verdadeira. Se em algum momento você se reconheceu em mim, deixa o like agora. É assim que você me mostra que sentiu. Se inscreve no canal para me ajudar a continuar contando histórias como essa, histórias de amor que não desistem, mesmo quando doem. E me diz nos comentários, se fosse você vivendo tudo isso, teria feito diferente?